Hoje nós vamos iniciar um tema muito esperado aqui no canal e que eu queria já há muito tempo trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, trazer esse tema aqui para vocês e que não é um tema tão simples assim de nós abordarmos. Esse vídeo é um vídeo um pouco mais longo, mas que eu tenho certeza que vale muito a pena você realmente sentar com calma para compreender o que nós vamos trazer aqui. Tá? Hoje a gente vai falar sobre a salvação. Será que Deus cria algumas pessoas para a salvação e outras ele cria com o objetivo de condená-las realmente à condenação eterna, à morte eterna, ao inferno? Será que esse é o objetivo de Deus ao criar algumas pessoas? Eu tenho certeza que, assim como eu, você acredita que não. Mas isso é um estudo, um ensino que levemente, devagarzinho, tem entrado em muitas igrejas batistas e igrejas que são carismáticas e que estão se tornando ou reformadas ou até algumas que são neopentecostais também têm recebido esse tipo de ensino. Nós vamos conversar sobre isso, afinal é um tema realmente que divide muitas opiniões. Tem muitas pessoas que vêm do calvinismo ou da igreja reformada e que pensam desta maneira. E é importante que você entenda os dois lados. Para isso, nós vamos utilizar dois materiais aqui, sendo uma explicação do pastor Aloísio. E por que eu quero trazer uma explicação do pastor Aloísio? Primeiro, porque ele é um dos teólogos que mais tem crescido como um teólogo influente no Brasil, né? Tem estourado um pouco a bolha, né? Antigamente só quem era da videira ou da vinha conhecia o pastor Aloísio. Hoje já muitas pessoas fora da vinha já estão conhecendo aí os conteúdos do pastor Aloísio. E por conta disso, eu tenho certeza, meus irmãos, que o pastor Aloísio, quando ele fala sobre a teologia arminiana, eu fico na dúvida se ele foi alguém que usou ali de uma certa malícia para falar sobre arminianismo, ou se ele realmente não conhece o arminianismo, porque o que ele fala no vídeo está extremamente equivocado, pastor Aloísio. Eu falo isso com todo respeito, né? Eu respeito muito o pastor Aloísio Silva, principalmente como teólogo. Tenho aqui na minha prateleira alguns livros da vinha, alguns livros do pastor Aloísio, né? Apocalipse e Mistérios, por exemplo, é um livro que eu tenho do pastor Aloísio. Já tive mais, alguns doei. Mas eu respeito muito, tá bom, meus irmãos? E a gente vai fazer esse vídeo aqui com muito respeito, simplesmente fazendo realmente ali uma análise do que foi dito e se realmente é isso, né? A teologia arminiana e a teologia calvinista, tá bom? O segundo material que nós vamos utilizar é um texto que eu escrevi, então tá ali todos os textos para a gente analisar juntos. Eu vou mostrar o texto aqui na tela para vocês, para a gente compreender essa questão juntos, tá bom? Por isso que o vídeo é um pouco maior. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, antes de a gente entrar no vídeo, né, agora que eu já te mostrei os dois materiais que nós vamos utilizar, eu quero te pedir atenção em algumas coisas. Primeiro, talvez você escute barulho de gato miando, criança falando, televisão no fundo. Não se importe com essas coisas, né? Eu estou hoje gravando aqui em casa e esse é o desafio de gravar em casa, né? Vocês já sabem disso. Para nós iniciarmos agora, então, eu quero só te pedir duas coisas, né? O primeiro é que esse tipo de vídeo realmente dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Né, eu escrevi aqui o texto que eu vou trazer para vocês, salvei esse vídeo do pastor Luiz, aí a gente tem que depois fazer toda uma edição para não ter problema aqui para o canal. Enfim, são muitas coisas que a gente tem que fazer aqui. Juntar o áudio do microfone com o vídeo, fazer edição, enfim, dá muito trabalho. E por conta disso, eu quero já te pedir o seu like, tá bom? Que você dê o seu like, deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, para me ajudar a continuar a produzindo. Outra coisa, verifique se você já está inscrito no canal, porque tem muitas pessoas que assistem nossos vídeos que não estão inscritas, então se inscreve, tá bom? Não custa nada, de graça, de fato, é só você clicar aqui e se inscrever, tá bom? E esse tema, né, calvinismo, arminianismo, a gente vai falar aqui sobre a salvação, como se dá a salvação, e se perde a salvação, né? Esse é o tema de hoje. Manda esse vídeo para mais alguém que você acredita que tem assim, o interesse de entender sobre isso. Tem pessoas que falam, meu, o que é calvinismo? O que é arminianismo? O que essas duas teologias realmente acreditam, né? Envie esse vídeo para mais alguém
para que essa pessoa também aprenda e entenda um pouco melhor sobre isso. Óbvio, irmãos, que um vídeo pode ser 1 hora, 2 horas de vídeo, não dá pra gente abordar tudo sobre esse tema, mas eu vou fazer o máximo possível para ser breve e conseguir trazer, né, explorar bastante esse conteúdo aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos pro vídeo. Depois eu deixo um outro recado aqui para vocês também, mas vamos lá então, vamos começar primeiro assistindo, tentando entender o que o pastor Aloysio acredita de fato sobre o que é o calvinismo e arminianismo. Para você entender o contexto desse vídeo aqui, o pastor Aloysio recebe uma pergunta de um membro da igreja dele e ele responde se a igreja videira é ou não é calvinista. Para mim, meus irmãos, isso não tem realmente nenhuma importância, tá? Não tem. Se ele quer ser, se a igreja videira presidida por ele vai ser calvinista ou arminiana, para mim isso não tem realmente importância. O que entra aqui como algo importante é se o que ele expôs sobre o arminianismo é realmente, né, verdade. Se o que ele expôs foi ali de forma honesta ou se ele usou ali de uma certa malícia para tentar deturpar um pouco aí o que de fato nós acreditamos, tá bom? Eu acredito, meus irmãos, que o pastor Aloysio sabe muito bem o que é o arminianismo. E se ele não concorda, ou se ele acha que não é a melhor doutrina, ele deveria, de fato, dizer assim, ó, irmãos, eu penso que esse não é o melhor caminho e tal, mas não dizer que não é bíblico, né? Como a gente vai ver aqui no vídeo aqui agora, ele fala que não é bíblico, ele fala que só faltou chamar de heresia, né? Então a gente vai conversar sobre isso agora. Vamos primeiro assistir o vídeo, tá um pouco acelerado pra gente não se estender muito. Vamos lá. Existiu um outro teólogo chamado Jacobus Arminius. Foi mais ou menos contemporâneo de Calvino, mais novo que Calvino. Depois da morte dele, houve um grande debate, um concílio, na verdade não é concílio, era um sínodo, né, para discutir. Por quê? O Jacobus Arminius, ele defendia uma linha que hoje é conhecida como arminianismo, que é basicamente o oposto do ensino calvinista, também chamado de reformado ou presbiteriano. Okay? Então, o que é o ensino calvinista? Para esclarecer esse sínodo, e para resumir a doutrina calvinista, eles criaram um acróstico com a palavra tulipa em inglês, tulip. Por isso que você vai ver, às vezes, nas celebrações presbiterianas, às vezes eles usam a tulipa como símbolo deles, porque define os... Você percebe que ele fala aqui, e isso tá certo, tá? É uma doutrina principalmente da igreja presbiteriana, mas que está se expandindo muito. Então, hoje você já tem igrejas batistas que estão implementando o calvinismo, você tem igrejas neopentecostais também, que para os presbiterianos chega a ser uma afronta, né? Que uma neopentecostal esteja ali trazendo o calvinismo para dentro de casa. Mas é fato, tá? Se você é calvinista, se você é presbiteriano e não sabia, acredite, né? Agora você está sabendo que o calvinismo tem chegado nas neopentecostais. Só que não está chegando, viu, presbiteriano? Não está chegando de forma completa. Não é todo o ensino, é só o que eles acham interessante. Então, por exemplo, a predestinação, eles aceitam como o ensino deles, eles ensinam sobre isso. Outras coisas não, tá? Outras coisas não. Então, vamos lá, é algo muito complicado, muito complexo. É importante a gente falar sobre isso por conta da organização das teologias das nossas igrejas, né? Porque, por exemplo, as igrejas batistas, até um tempo atrás, não batizavam crianças. Hoje, com a chegada do calvinismo nas igrejas batistas, daqui a um tempo você vai encontrar, se já não está acontecendo isso, igrejas batistas batizando crianças, batizando bebês, tá? Vamos lá, vamos continuar. 5 pontos. Quais são 5 pontos? Será que eu vou lembrar agora? Isso aí é a prova agora. Então, tem um ex-presbiteriano para aqui. São 5 pontos calvinistas. Primeiro, depravação total. O homem, depois de Adão, nasce pecador, ele irremediavelmente escravo do pecado, escravo do diabo, e ele é inimigo de Deus. Quantos creem nisso? Eu creio. Eu estou nesse certificado. Tá, isso aqui é o ponto que a gente concorda, né? Tanto arminiano quanto calvinista vai crer nisso, né? O homem estava, depravação total. O homem estava realmente caído, né? Segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional, também chamada de predestinação, ok? Então eles ensinam o quê? Porque o homem está morto dos seus pecados, o morto não tem condição de clamar a Deus. A única esperança de um morto é que alguém vive e der vida para ele. Aí ele pode então viver, mas caso contrário ele nunca vai a Deus. Então o ensino é que o homem estava morto nos seus delitos e pecados, mas Deus nos escolheu. Efésios capítulo 1 diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Olha o que diz, Efésios 4, assim como nos escolheu. Quem escolheu? Certo, ele vai usar alguns textos aqui e que tá tudo certo, né? E alguns textos eu também vou utilizar. Mas a questão que manda aqui é a interpretação desses textos, se estão corretos ou não. Vamos lá. Irmãos, quem foi escolhido? Quantos creem que foram escolhidos? Oh, maravilha. Está escrito na Bíblia, ele nos escolheu. Quando que ele nos escolheu? Quando ele estava na barriga da nossa mãe? No dia que você converteu? Quando é que ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo, tem um lugar que tem
te escolheu. Não tem nada a ver com você, ele te escolheu. Eu sei que você fala que escolheu Deus, mas foi ele que te escolheu. Eu sei que você fala que se converteu, mas foi ele que converteu você. Eu sei que você fala que achou Jesus, mas foi ele que te achou. Jesus não estava perdido, sabia? Que estava perdido éramos nós. E nós fomos achados, porque a gente era cego na beira do caminho. Nunca ia achar o caminho de volta. Eu pregando calvinismo, que o Senhor me ajude, mas está na Bíblia. O que está na Bíblia, está na Bíblia. Tem que ser humilde e honesto. O que está na Bíblia, está na Bíblia. Eu não discuto com a Bíblia. Você pode dizer amém. Mas essa é uma doutrina que revolta o pecador. O versículo diz, e nos predestinou para ele. Fomos destinados para ele, para sermos filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia. Então presta atenção, essa é uma doutrina que incomoda o pecador, porque tem gente que não aceita Deus escolher. Como é que Deus ousa escolher? Deus não pode escolher. Como que não pode Deus ser Deus? Entendeu? Mas tem gente que fica revoltado quando você fala para ele que é Deus que escolhe. Entende? Então isso mostra, é uma doutrina que realmente mostra a rebeldia, a maldade do homem. Então, ele fala assim que as pessoas não aceitam Deus escolher. Olha só, na cabeça dele o problema é que nós não aceitamos que Deus escolhe coisas, e isso é rebeldia. Na visão do pastor Aloysio, isso é rebeldia. Na verdade, a questão não é essa. A questão é que ele está usando o termo aqui, predestinação, mas o termo correto é dupla predestinação, ou seja, Deus escolhe algumas pessoas para a salvação e outras para a condenação. É isso que o calvinismo acredita. Tanto que depois eu vou trazer aqui alguns trechos do que Calvino realmente escreveu, do que ele disse. John Calvino, que é o fundador, né, dessa teologia. A gente vai trazer aqui textos que ele escreveu. Vamos analisar se é isso mesmo, né? Se é isso mesmo, se isso é realmente o que Deus quer, ou que é isso mesmo que a Bíblia diz. Vamos lá. Não deixa Deus ser Deus. Terceiro ponto, graça irresistível. Então Calvino ensinava que quando o pecador tem os seus olhos abertos por Deus, e ele... Só um ponto aqui também, ele fala assim, ó, o homem não deixando Deus ser Deus. Não, pastor Luiz, uma coisa não tem a ver com outra, né? Deus criar pessoas para o inferno não quer dizer que isso faz de Deus ser Deus, né? Deus, ele é Deus porque ele é Deus. Vamos lá, vamos continuar. Enxerga a graça, ele não consegue mais ficar sem ela. Ele precisa da graça. Não, Stefano, depois que você começou a me ouvir aqui, teve um dia que seus olhos se abriram para a graça. Teve ou não teve? Eu te pergunto, dá para ficar sem graça depois? Dá para ficar ouvindo uma pregação que não tem graça depois? Não dá, você está estragado, meu filho. Porque a graça é maravilhosa, é extraordinária. E Calvino dizia que ela é irresistível. Se um pecador tiver os olhos abertos e ele vê o tamanho do amor, da graça de Deus, ele é atraído. Igual uma vez foi atraído da luz durante a noite. É irresistível, não tem como escapar. Então, terceiro, né? A graça irresistível, né? Porque se Jesus quiser te salvar, ele vai te atrair para ele e não tem como resistir a essa graça. Bom, você conhece alguém que você já levou, né, que você já evangelizou, que essa pessoa talvez até se batizou, mas de repente ela rejeitou a graça de Deus? Ou então pessoas que foram atraídas para um retiro, para um encontro com Deus, para um culto evangelístico, e essa pessoa teve a oportunidade de entregar sua vida a Jesus e ela disse, não quero. Então essa pessoa resistiu à graça de Deus. Aí os calvinistas vão trazer um monte de argumentos para falar que não resistiu. Essa pessoa, na verdade, não foi atraída por Deus. Ela foi lá porque ela quis ir. Peraí. Muita contradição nesses pontos, né? A gente vai tratar isso também de forma biblicamente. Eu vou trazer um exemplo de alguém nas Escrituras que recusou o próprio Jesus Cristo, que rejeitou o próprio convite de Jesus Cristo. Vamos conversar sobre isso também. Enquanto eu falo, dando para outro. Quarto, expiação limitada. Esse é um ponto que eu não creio. O que é expiação limitada? É que o calvinista acredita que Jesus morreu só pelos eleitos. Mas se for também, não tem problema nenhum, porque eu sei que ele morreu por mim. E tem gente que fica chateada em falar que é escolhido também. Eu não disse que você não é, eu disse que eu sou escolhido. Entendeu? Você sabe de você? Eu sei de mim, eu fui escolhido. Então veja, por que eu não creio? Porque lá em Mateus capítulo 13, nas parábolas do rei, tem uma parábola que é a parábola do tesouro escondido. Muito bem, esse tesouro aponta para nós. O Senhor Jesus era esse que encontrou o tesouro. E a parábola diz o quê? Que ele vendeu tudo que tinha e comprou o quê? O campo onde estava o tesouro. Essa parábola é linda, não tenho tempo de ler com você. Mas é basicamente isso. Ele vendeu tudo e comprou o campo. Aqui é engraçado, porque as interpretações que o pastor Aloysio traz são geralmente um pouco diferentes do que o convencional. Nós temos diversos comentários bíblicos, né? E várias formas não, pelo menos duas formas de interpretar esse texto. Uma delas é que Jesus, outra que o homem encontrou o evangelho, né? A gente vai conversar sobre isso também. Vamos lá. Mas ele estava de olho em quê, na verdade? No tesouro. O campo é o quê? O mundo. Mas o tesouro é a igreja. O tesouro, nós somos o tesouro, a menina dos olhos de Deus. Você é muito amado. Ok? Então eu creio que de fato ele comprou o campo inteiro. Na sua morte ele comprou tudo para Deus de volta. Mas o tesouro somos nós. E o último ponto do calvinismo é segurança eterna. O que é segurança eterna? Certeza de salvação. Uma vez salvo. Quantos creem que são salvos? Você é quase Uma vez salvo para sempre, ele fala, né? Uma vez salvo a igreja, salvo para sempre. Então,
Aonde está escrito na palavra, né? Vamos continuar. Presta atenção. Esse é o ensino calvinista. Em oposição a ele, tem o ensino arminiano. Então, você percebeu uma coisa? No ensino calvinista, Deus é o centro de tudo. Deus é o centro. O homem está morto, mas é Deus quem vem para dar vida para ele. Né? O homem está perdido, mas é Deus quem o escolhe. O que mais? O homem é salvo, mas é Deus que começou a salvação e é Deus que vai também sustentá-lo salvo. Então é Deus do começo até o fim. Então nós dizemos que é uma teologia teocêntrica, Deus no centro. É muito melhor ser teocêntrico. Aqui que começa, que eu falo assim, gente, talvez seja falta de respeito, talvez seja uma falta até de honestidade teológica do pastor Aloysio falar uma coisa dessa, dizendo que o arminianismo não é teocêntrico, né? Porque não é o homem que se salva, o homem não tem poder de salvação. Assim como ele fala que o calvinismo prega que a salvação começa e termina com Deus, nós cremos da mesma forma, da mesma maneira. Mas você vai entender quais são as diferenças, né? Nós trazemos aqui também, o arminianismo entende que existe uma responsabilidade humana. Eu não posso jogar tudo no colo de Deus. Fala, não, se Deus quiser, ele faz... Não, existe uma responsabilidade humana, que é uma maravilha, é uma dádiva de Deus, né? O poder do homem escolher, o poder do homem decidir, né? Você não foi feito como um robozinho que faz só aquilo que Deus... Deus escreveu um roteirinho da sua vida, e se você escolheu algo, foi porque Deus quis, e não porque você teve capacidade de escolher. Não, foi influência de Deus. Deus colocou aquilo no seu coração. Se você pecou, foi Deus que quis você pecando. Não, meus irmãos. A gente vai conversar sobre isso. Vamos ver o que ele fala sobre o arminianismo. E aqui que eu falo, por que ele está falando isso? Será que é falta de entendimento do arminianismo? Ou é maldade do pastor Luiz? Vamos lá. O culto teocêntrico. Muito melhor ter um ensino centrado no Senhor. O ensino arminiano é o contrário. Ele é antropocêntrico. Eita, hoje o negócio está complicado. Antropos é homem, ok? De onde vem antropologia. Já ouviram essa palavra? Antropólogo, né? Então, antropocentrismo significa que é o homem no centro. Então, tudo é a partir do homem. Então, por exemplo, o calvinismo ensina a depravação completa do homem. Ele nasce no pecado. Deus, então, é que vem e salva o homem. O que a Armínio ensinava? De fato, o homem nasce no pecado, mas certo. Ele ainda tem livre escolha. Ele pode escolher Deus ou não. Não é isso que Armínio ensinava, viu, pastor Luiz? Aí falta realmente um pouco de estudo aí sobre essa corrente teológica, e eu vou mostrar aqui para vocês no texto, tá bom? Mas faz sentido também isso. Como é que faz? Entendeu? Então, esse chamado de vontade livre, em oposição. Entendeu? O calvinismo ensina que a eleição é incondicional. O homem não fez nada para merecer. Deus não escolheu você porque você é bonzinho, nem porque você é melhor do que outros. Okay? Ele escolheu segundo o beneplácito da sua vontade. Mas o calvinismo ensina o quê? Que Deus escolheu baseado na sua presciência. É 1 Pedro 1, verso 2. Não é calvinismo, né? Aquele que quis dizer arminianismo. Arminianismo quer dizer que ensina isso, né? Que Deus escolheu com base na sua presciência. Que Deus nos escolheu segundo a sua presciência. Olha lá, verso 2. Eleitos. O que significa a palavra eleito? Escolhido. Vai ter uma eleição agora. O que é uma eleição? Um dia de escolha. Você vai escolher o seu representante. Então eleição significa escolha. Fomos eleitos, escolhidos. De que maneira? Diz Pedro. Segundo a presciência de Deus. O que significa a palavra presciência? Pré significa o quê? Antes. Ciência significa o quê? Conhecimento. Presciência significa que ele sabia antes. E por isso escolheu. Aí você fala, faz sentido. Deus sabia que eu ia escolhê-lo. Aí ele me escolheu antes. Esse é o ensino arminiano. Okay? Por exemplo, a segurança eterna. Então, nós cremos que a sua salvação foi obra de Deus. Você não foi salvo pelas obras. Você foi salvo pela graça mediante a fé. Quantos dizem amém? E agora, como é que você vai viver a sua vida? Em paz, seguro da sua salvação. Mas o arminiano diz o quê? Se você se converteu porque você escolheu ser salvo, pode ser também que depois de salvo, você escolha não querer Deus. Aqui é o ápice, o cúmulo do absurdo, dizer que a pessoa escolheu ser salva. E aí, porque ela escolheu ser salva, ela pode também um dia pegar e escolher não confiar mais em Deus, não caminhar mais em Deus, né? Não caminhar mais em Cristo. E aqui eu ia falar apóstolo Aloysio, né? Porque ele é realmente considerado apóstolo, só não tem um título, mas muitos pastores chamam ele de apóstolo. Vamos dizer que ele é um apóstolo, né? O pastor Aloysio,
ele, na verdade, ele está trazendo aqui um ponto muitíssimo equivocado. Na verdade, é aqui que eu penso, poxa, isso é maldade, porque não é isso que o arminianismo ensina, não foi isso que Armínio ensinou nos seus livros, que na verdade nem, né, foram obras aí, enfim, depois a gente fala melhor sobre isso. Vamos lá. Arminiano? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, baseado nisso, você está vendo que tem muita igreja arminiana. Pouquíssimas igrejas reformadas, pouquíssimas. A maior parte é arminiana, porque é o homem que faz. Né? Esse é um problema sério. Porque quando é o homem que faz, as pessoas vivem angustiadas com medo. E se eu cair? E se eu não levantar? E se o diabo me cirandar? Ele está sempre com medo. Mas quem confia na graça de que foi escolhido, ele está em paz. Por que ele vive em paz? Porque o Senhor vai completar a obra que ele começou. A minha segurança não é baseada na minha capacidade de segurar Deus. A minha segurança é baseada na capacidade de Deus me segurar. Entendeu a diferença? É você que está segurando em Deus ou é Deus que está segurando você? Porque se você está segurando em Deus, meu amigo, começa a tremer os braços e pode ser que você caia. Mas se é Deus que está segurando você, ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Aleluia! Essa é a verdade. Ok? Eu sei porque, provavelmente uma irmã, porque a letra é muito bonita, sem preconceito com os irmãos, mas a letra provavelmente uma irmã. Então, por que ela está perguntando se eu sou calvinista? Porque de vez em quando ela me ouve falando coisas que bate com o ensino reformado. Então, é óbvio que é verdade. Acabei de te mostrar agora. Mas não é porque eu sou calvinista. Imagina se eu sou calvinista. Estou preocupado com Calvino. Respeito demais. Mas eu sou coerente com o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, para mim, eu estou satisfeito. Quantos creem nisso também? Ok. Espero ter ajudado. Não sei se ajudei, mas se você quer aprender mais, vem para o... Bom, tá aí. Então, na verdade, ele é calvinista, tá? Ele fala que ele encerra dizendo, não sou calvinista, né? Mas ele provou aqui por A mais B que ele é calvinista, tá bom? Não sobram dúvidas sobre isso. Então vamos lá, gente. Primeiro, depravação total, livre-arbítrio parcial, né? E o livre-arbítrio parcial. Na verdade, vamos tirar isso aqui. Não, vamos manter. Vamos manter. Parcial. Livre-arbítrio parcial. Os arminianos concordam que o ser humano está caído e incapaz de escolher a Deus sem a graça preveniente, mas acredito que essa graça capacita o homem a responder ao chamado divino. Ou seja, Deus te capacita a escolhê-lo, né? Deus te capacita a responder ao chamado de Deus. A Bíblia fala, o texto que ele citou, Romanos 3,33, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, e ele vos deu vida, estando vós nos vossos delitos e pecado. Ou seja, nós estávamos mortos e Deus nos dá, então, vida. A partir do momento que Deus nos dá vida, você tem a capacidade, né, de você decidir se você quer ou não quer seguir os caminhos de Cristo, né? Se você quer ou não seguir os ensinos de Jesus. Então, aqui, esse é o primeiro ponto, tá? E aqui a gente concorda que o homem estava realmente na depravação total. O homem, tudo, não só o homem, né? Quando a gente fala de depravação total, é que tudo estava destruído por conta do pecado. A natureza se tornou caída. A humanidade está caída. Tudo sofreu a consequência do pecado. Isso é a depravação total. Só que, como está escrito aqui em Efésios 2:1, ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então vamos lá. Eleição condicional, que é um ensino que eu digo aqui que é prejudicial e perigoso. Então a eleição é baseada na presciência de Deus sobre quem responderá à graça com fé e não uma escolha incondicional. Ou seja, Deus, ele nos dá a oportunidade de escolher, sim, responder ao chamado dele. E por que que isso é importante que você entenda? Porque se você acha que Deus escolhe com base naqueles que ele decidiu ser escolhido, né? Não, eu decido que apenas esses aqui vão responder, apenas estes aqui eles serão salvos, apenas estes aqui confiarão na minha graça e só esses aqui serão salvos. Então Deus está deixando um bocado de fora, né? Pessoas que não têm a capacidade de escolher. A gente vai construir esse pensamento aqui juntos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai dizer: eleito segundo a presciência de Deus Pai, é o texto que o pastor Luiz leu, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. É o texto que o próprio pastor Aloysio escolheu. Ele fala assim, ó, eles se baseiam no texto de 1 Pedro 1:2. E aí ele fala como se o texto não tivesse realmente tanta importância, como se o texto não tivesse peso algum, como se esse texto não tivesse ali uma necessidade de ser observado. E tá aqui, tá escrito, fomos eleitos
segundo a presciência de Deus. E o pastor Aloysio explicou muito bem o que é a presciência de Deus. Romanos 8, versículo 29. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. 2 Pedro 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, a salvação não é para alguns que Deus escolheu, a salvação é para todos. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, todos tenham a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados. O calvinismo não ensina que todos têm direito, né? O calvinismo ensina que só os eleitos têm a oportunidade de se arrependerem. João capítulo 3, 16, versículo, o texto mais conhecido das Escrituras, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Aqui o mundo não é o espaço físico. Deus amou o mundo. Todo mundo, né? As pessoas que estão no mundo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui o apóstolo Paulo falando que Deus deseja que todos sejam salvos, não apenas os eleitos. Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não, desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Ou seja, meus irmãos, Deus quer que todos sejam salvos, mesmo sabendo que muitos o resistirão. Isso não faz de Deus menos soberano. O problema é que o ensino de Calvino não é apenas sobre Deus escolher os salvos, mas ensina que Deus criou homens para a própria perdição. Ou seja, a lógica do calvinista, meus irmãos, é essa, que Deus cria pessoas para a salvação e as mesmas pessoas não podem escolher, mas Deus mudará o seu coração, aceitarão Jesus por decisão de Deus. Ou seja, se Deus quer que João seja salvo, Deus vai lá, muda o coração de João, toca no coração de João, usa os recursos que Deus quiser. Aí vem aquela frase, se não vem pelo amor, vem pela dor. Deus faz um monte de coisa, muda o coração de João e João aceita a Deus porque Deus quis que João aceitasse, né, a sua palavra. Por outro lado, Deus cria pessoas que irão pecar e que irão resistir ao sacrifício de Cristo porque Deus quis assim. Esses homens serão julgados e condenados por Deus por não aceitarem a Cristo e não possuem sequer chance alguma de salvação. E aqui, meus irmãos, quando eu falo chance alguma de salvação, não é com base que a pessoa vai se salvar. Não é isso. Né? Ninguém tem o poder de se salvar, mas as pessoas têm o poder de reconhecer a Cristo, aceitar aquilo que Cristo fez na sua vida. A palavra de Deus diz que Deus coloca para o homem a bênção e a maldição, a vida ou a morte, e você pode escolher. Né? Quando Deus cria o homem, ele coloca o homem no jardim do Éden e dá um monte de frutos para que o homem possa escolher. Ele fala, ó, desse aqui você não pode, porque assim que você comer, você certamente morrerá. E o homem faz o quê? Uma escolha. Ele tem uma decisão. Aí você vai me dizer que Deus, então, decidiu, Deus quis que Adão e Eva comessem do fruto? E aí, porque o homem decide, porque o homem escolhe, então Deus deixa de ser, então, soberano por conta disso? Então vamos lá, gente. Vejamos aqui alguns ensinos de João Calvino. Esse vídeo vai ficar realmente um pouco maior. Vejamos aqui alguns ensinos de João Calvino sobre eleição. Olha o que ele diz. A predestinação nos é proclamada nas Escrituras como um desígnio de Deus, pelo qual ela adota alguns para a esperança da vida e sentencia outros à eterna condenação. Institutas 3, capítulo 21. Aqui, ó. Institutas, aqui está o local, né? Onde você vai encontrar esse texto. Outro texto aqui que ele fala, né, além desse aqui, ó, que Deus sentencia outros para condenação, a eleição de Deus é o fundamento da salvação e a causa da perdição é encontrada no próprio homem.
visto que a destruição dos réprobos deve ser atribuída à sua própria depravação, mas a escolha dos eleitos depende unicamente da vontade de Deus. Comentário sobre Romanos 9, 22. Vamos lá, mais um. Dizemos que Deus pré-ordena aqueles a quem quer abraçar com amor paternal para a vida e decreta para os outros a condenação eterna, tá? Esse aqui são os textos de João Calvino, aquele que criou o calvinismo, é o pai do calvinismo, né? E essa doutrina que o pastor Aloysio diz que é bíblica, né? Massacre dos hereges, né? Vamos lá. O João Calvino também foi responsável pela morte de alguns homens de Deus que, por pensarem diferente dele, eram considerados hereges e, por conta disso, mereciam a fogueira ou apedrejamento, enfim. Quem sustenta que é errado punir hereges, olha só, quem sustenta que é errado punir hereges e blasfemos, torna-se seu cúmplice e, por conseguinte, trai a sua própria causa. A lei de Deus requer que os hereges sejam punidos com morte. Tá aqui, ó. Calvino, no seu livro Defesa da Fé contra os Dogmas dos Serventianos. Então ele não só era a favor de punir com morte aqueles que pensavam diferente dele, como se alguém falasse assim, não, gente, é errado punir, essa pessoa também deveria ser sentenciada à morte. Então Calvino, ele apoiou a execução de Miguel Serveto. Depois você pode pesquisar aí, ó, execução de Miguel Serveto no Google, dá um Google aí. Um teólogo que negava a Trindade. Ele ajudou a condenar Serveto à fogueira em Genebra, algo que até outros reformadores criticam. Então, tá aqui, né? Você pode pesquisar. Ah, o cara negava a Trindade. Tá, isso é motivo para a pessoa ser queimada na fogueira? Os réprobos são suscitados pela providência de Deus para assegurar sua própria destruição. Vamos lá, Tiago 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Por que eu estou trazendo esse texto para você? Porque, na visão calvinista, Deus determinou tudo, todas as coisas, com quem você vai casar, a roupa que você vai usar, o dia que você vai aceitar Jesus ou não, o dia que você ergueu sua mão, o dia que você se batizou, Deus determinou tudo, todas as coisas. Então, se Deus determinou todas essas coisas, Deus determinou também quando você iria pecar, ou quando você iria rejeitar a Deus, aqueles que rejeitaram a Deus, né? Ou seja, se nessa teologia, né, tão perversa, para mim é uma teologia muito perversa, o calvinismo, Deus determina todas as coisas, Deus determinou também os pecados daqueles que estão pecando. Mas a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. Então, assim, é uma doutrina, meus irmãos, totalmente deturpada da palavra de Deus, tá? Vamos lá, graça resistível, né? Eu coloquei aqui a palavra preveniente. A graça de Deus age antes da conversão, permitindo que o homem escolha responder ao evangelho. No entanto, essa graça pode ser resistida, ou seja, Deus, a graça de Deus, ela começa a agir antes da pessoa ser convertida. Então, a partir do momento que a pessoa tem contato com o evangelho de Cristo, é a graça de Deus ali que está alcançando essa pessoa. Não começa com o homem dizendo, eu quero Cristo. Não. Começa com Cristo, sim, atraindo esse homem. A questão é, esse homem tem a decisão, a liberdade de dizer, eu quero essa graça para minha vida. Ou rejeitar, tá? Mateus, capítulo 19, versículo 21 ao versículo 22, a gente vai ler esse texto, que é um exemplo claro sobre isso. Olha só, e disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os seus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, a gente tem aqui um texto do jovem rico, lá em Mateus 19. Você pode ler o texto aí na sua Bíblia. E você vai ver que Jesus encontrou esse jovem. Jesus meio que pregou para esse jovem, deu atenção, amou esse jovem.
falou para esse jovem o que ele deveria fazer, mas esse jovem ele simplesmente prefere a sua riqueza, ele escolhe a sua riqueza e ele rejeita o Cristo, ele nega o Cristo, ele resiste às palavras de Cristo. Aí você me diz assim, mas no calvinismo, né, a pessoa vai dizer assim, não, mas se ele rejeitou é porque não era eleito. Aí eu te pergunto, então Cristo estava fazendo o que conversando com esse jovem? Perdendo tempo? Quando Jesus fala assim, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. Jesus estava dando esse jovem de besta, de bobo, né? Não, meus irmãos. Jesus estava dando a oportunidade para aquele jovem de ser um discípulo fiel, de arrancar aquele trono que tinha no coração dele, que era a riqueza, para seguir Jesus. Mas esse jovem resiste, tá? Vamos lá, Jerusalém, Jerusalém, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mais um texto aqui profético, mostrando que o homem tem a liberdade de escolher, o homem tem decisão. Atos 7,51 diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Está falando aqui que tem homens que resistem ao Espírito Santo, homens de coração duro, pessoas que têm o ouvido fechado. Vamos lá, Lucas 7,30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmo o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por ele. Rejeitaram. Isso faz então de Cristo, isso faz do nosso Senhor menos Deus, porque algumas pessoas o resistiram. Isso faz de Deus menos soberano, porque algumas pessoas decidiram, escolheram não seguir. Vamos falar aqui mais um ponto. Expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os seres humanos e a salvação está disponível por todos, mas só é eficaz para aqueles que creem. Tá? Então a salvação é para todos. Significa que todo mundo vai ser salvo? A gente vai pregar aqui então o universalismo, onde mesmo aqueles que não conhecem a Cristo, mesmo aqueles que rejeitaram, eles serão salvos, como diz o doutor, mais uma vez eu citando ele aqui, né? O doutor Rodrigo Silva, que diz que não, todo mundo tem que ser salvo. Vai chegar lá no céu, vai ter um monte de gente que ateu que vai estar lá no céu. Não é assim, tá? João capítulo 1, 1 de João, né, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 Timóteo 2, versículo 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunhos que se deve prestar em tempos oportunos. Aí os calvinistas vão dizer, esse todos aqui significa todo tipo de gente, né? O grego e o judeu, né? O branco e o preto, o rico e o pobre, né? Mas aqui a Bíblia não deixa essa distinção. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então Jesus foi à cruz, foi ao madeiro, por todos os homens, tá? Romanos 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, assim como o pecado e a morte entrou no mundo por causa de Adão, a vida, a graça, a justiça veio por Cristo Jesus. Para quê? Para todo homem. Assim como todos foram condenados por causa do pecado de um, todos podem ter a vida eterna por causa de um, tá? Então,
é isso. Eu falei aqui, comentei sobre isso, a parábola é sobre o homem que encontrou o evangelho e abre mão de tudo pelo reino, tendo encontrado, não encontrou. Tendo encontrado, tá. O pastor Luiz cita, né, a parábola do homem que abre mão de tudo pelo reino de Deus. Na verdade, a parábola é sobre... na verdade, ele fala que é sobre Jesus, né? Jesus que abre mão de tudo, abre mão de sua glória pelo homem, né? Para salvar a humanidade. Na verdade, aqui fala sobre um homem que abre mão de tudo que ele tem pelo reino de Deus, pelo reino dos céus. Porque aqui fala, tendo encontrado, o texto deixa bem claro isso, tendo encontrado um tesouro. Então, não foi encontrado intencionalmente. Se fosse Jesus, se esse texto estivesse falando sobre Jesus, estaria dizendo de forma intencional, que ele encontrou porque ele sabia que estava lá. Mas foi meio que sem querer que foi encontrado. Mas enfim, eu não quero me prender aqui na questão da interpretação da parábola, porque realmente existem essas duas interpretações que as pessoas falam. Mas vamos lá. Quinto ponto aqui do calvinismo e do arminianismo, perseverança condicional. Né? Aqui no arminianismo a gente encontra o quinto ponto, perseverança condicional. Os crentes devem permanecer em Cristo para manter sua salvação, pois é possível apostatar e cair da graça. Aí o Aloysio fala assim, porque se você estiver segurando em Deus, você corre o risco de tremer os braços e cair. Né? Mas se Deus estiver te segurando, ninguém te tira da mão de Deus. Tá. Vamos lá, pastor Luiz. Se não há possibilidade da pessoa perder a salvação, por que a Bíblia fala sobre isso? Por que a Bíblia então nos ensina tanto sobre perseverar? Guardar aquilo que a gente tem para que ninguém roube nossa coroa, e tantos outros textos e tantos outros ensinos sobre perseverança. Né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Olha a explicação aqui do David Paulson, teólogo batista arminiano, no comentário ele fala aqui, eu não vou pronunciar, o inglês é péssimo, mas ele fala assim, Paulo não advertia sobre cair se isso não fosse possível. Segurança eterna condicionada à fé contínua é um princípio bíblico, claro. Tá? Então, Hebreus capítulo 6, versículo 4, vamos lá. Olha só, esse é o texto que nenhum calvinista consegue responder sobre isso, né? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignominia. Então, aqui o autor de Hebreus, ele está falando assim, as pessoas que foram iluminadas por Deus, provaram o dom celestial. O que é o dom celestial, meus irmãos? Se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus. O calvinista vai dizer o quê? Não, essa pessoa aí é apenas uma pessoa que frequentou os cultos e tal, foi ali, até aceitou Jesus, talvez até se batizou, mas ela não foi realmente salva. Ela foi porque ela quis, não porque Deus quis. Ela de fato não foi salva, porque se saiu é porque não era dos nossos. Se essa pessoa caiu, se essa pessoa se desviou, é porque ela nunca foi salva verdadeiramente. Meus irmãos, como que uma pessoa se torna participante do Espírito Santo, prova do dom celestial e não foi verdadeiramente salva? Como? Explique isso para mim. Como que uma pessoa prova do dom celestial e não foi verdadeiramente salva? Aqui, esse texto está falando sobre aqueles que se apostataram da fé. Aí o pessoal vai falar assim, não, mas o autor de Hebreus está falando isso, porque no grupo ali dos Hebreus tinham pessoas que estavam voltando para as religiões, para as práticas judaizantes. E isso não acontece hoje? Será que isso não acontece hoje? Não tem pessoas que estão se apostatando, rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz
e voltando às práticas antigas ou encontrando novas religiões, abandonando a fé, escolhendo outros ídolos, falsos ídolos. Será que isso não acontece hoje em dia? Então, aqui, essas pessoas, a Bíblia está deixando claro que essas pessoas estão perdendo sua salvação. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, 2 de Pedro 2,20. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então aqui, mais uma vez, pessoas que estão voltando, pessoas que estão deixando o Evangelho, se apostatando da graça de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, nós temos vários textos, irmãos. Colossenses 1, versículo 22 e 23, salvação condicionada à permanência na fé. Aqui, ó, para vos apresentar santos e irrepreensíveis, inculpáveis diante de Deus, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Então nós temos diversos textos que vão nos mostrar que não é uma questão só se eu estou me mantendo na salvação ou se eu estou abandonando. Não está falando se você é salvo porque você quer ser salvo ou se você é salvo por conta da graça de Cristo. Se manter na fé é uma responsabilidade humana. Se manter na fé, é claro que nós nos mantemos na fé com dependência do Espírito Santo, dependendo da graça de Deus. Senhor, nós dependemos de Cristo. Mas, meus irmãos, isso não tira a soberania de Deus, de forma alguma. E é claro que a gente pode descansar no Senhor e confiar em Cristo. Né? Não é que você vai cometer um pecado e você perde salvação. Não é isso que o arminianismo ensina. O arminianismo ensina que se você se apostatar, né, se você rejeitar a Cristo, obviamente, você perde salvação. Agora, tem muita gente que não prega esse ensino, fala que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem muita gente que vai para a igreja, escuta esse tipo de pregação, fica muito tempo na igreja, depois se desvia, se afasta. E quando você conversa com a pessoa, lá fora, a pessoa fala assim, eu sou filho amado. Se for vontade, eu fui salvo, um dia talvez eu vou voltar. E mesmo se eu não voltar, a graça de Deus me alcançou, eu vou ser salvo. Né? As pessoas que creem nisso. Né? E quando você pergunta pro pastor dele, o pastor dele fala assim, se ele está desviado é porque ele nunca foi salvo. Então, mas foi ensinado esse irmão a viver de forma responsável? Foi ensinado esse irmão que ele precisa perseverar? Que não é uma vez salvo, salvo para sempre, mas que ele precisa permanecer em Cristo Jesus? Não foi ensinado isso. Então, esse ensino é um ensino perigoso, tá? É um ensino perigoso. Tanto por essa questão de não ensinar sobre permanecer em Cristo, perseverar na fé, é muito perigoso isso, quanto também a dupla predestinação, você falar sobre o caráter de Deus, sobre o atributo de Deus, dizendo que Deus escolheu algumas pessoas para o pecado e para o inferno. Nosso Deus é santo, nosso Deus é amor, nosso Deus é justo. Dizer que Deus é justo e que Deus escolhe algumas pessoas que não têm forma alguma de ser salva porque ele decidiu assim, é uma contradição enorme, terrível. Então, o calvinismo é uma teologia muito perigosa, e isso de fato que eu te falei, que eu trouxe aqui para vocês, é um pouquinho do que é o arminianismo, né? Como os arminianos pensam, como os arminianos acreditam. É isso, tá bom? Gente, quero deixar mais 2 recados para vocês. Se você quer fazer teologia, reconhecido pelo MEC, ou se você quer fazer faculdade, qualquer curso que seja, engenharia, administração, licenciatura em alguma coisa, psicologia, terapia, não importa. Eu vou deixar meu contato aqui no WhatsApp. Esse contato aqui é para você fazer sua matrícula comigo na Unifatece.
nós somos parceiros da Unifatesc, por conta disso nós temos 75% de desconto na matrícula para os nossos alunos. É só você me chamar no WhatsApp, eu te explico melhor sobre isso, você faz sua matrícula comigo e depois você tem 75% de desconto na sua mensalidade. Eu não sei se eu falei mensalidade de matrícula aqui, né? Eu já há 1 hora já falando, mas você tem 75% de desconto na sua mensalidade, tá? Me chama aqui que eu faço sua matrícula. E eu vou deixar também um número de WhatsApp se você quiser entrar no meu grupo de teologia. É um grupo gratuito onde eu solto lá os vídeos da semana, solto também as datas, né, de quando nós fizermos alguma imersão de teologia. Eu vou deixar a data lá para vocês, tá bom? Que Deus te abençoe, te vejo no próximo vídeo.